Olá, boa tarde. Que bom ter você aqui na nossa companhia. Mais um Pod Vida, o podcast do Saúde e Vida, né? Onde a gente traz muitas informações para você a respeito de saúde levada a sério por quem entende de saúde, né? Que são os nossos irmãos profissionais aí que têm trazido tanta coisa bacana. E eu sempre bato na tecla que informação é tudo. Quando a gente fica bem informado, quando a gente conhece, né, sabe os sintomas e tudo, como que a gente deve procurar, é a melhor maneira, né, da gente não se enganar e buscar a ajuda que a gente precisa. E hoje o nosso programa tem ela na abertura aqui hoje, doutora Paula Ávila. Tudo bem, doutora? Olá, boa tarde. Boa tarde Prazer a todos. Recebê-la aqui mais uma sempre, vez. Né? Estamos aí sempre trazendo informações atualizadas para a saúde da mulher. E hoje vamos falar também de um assunto muito sério. Muito sério. Eu nem sabia que é uma doença, na verdade. A síndrome do ovário policístico. Você conhece Isso. alguém? Me falaram que até mudou de nome agora, doutor. Não é, doutora, não é mais síndrome do ovário policístico. Esse é o nome tradicional, né? A sigla SOP, né? Que é uma doença muito comum. É a doença endócrino-ginecológica mais prevalente na população, principalmente naquela população adulto jovem. E essa mudança é fresquinha, né? Saiu num artigo agora, esse mês, que foi uma atualização de uma nomenclatura que, na verdade, vai estar refletindo o que a gente já tentava levar na prática e passar para paciente. Então, porque quando a gente fala síndrome dos ovários policísticos, todo mundo só pensa em quê? No ovário. Sim. Né? É o ovário. E aí, só que o ovário, na verdade, não é o culpado da doença, ele é só uma vítima também. Então, o nome mudou justamente para se trazer essa dimensão do que a SOP é, na verdade. Então, o novo nome agora é Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Então, vamos destrinchar. Quando a gente fala síndrome é o quê? É uma doença que tem um conjunto de sinais, né, que são características, né? Por exemplo, na SOP vai ser a acne, o excesso de pelo ou a irregularidade menstrual. Então, é um conjunto de sinais e sintomas, isso se caracteriza uma síndrome. Ovariano, porque o ovário participa. Metabólica, é isso que a gente quer chegar, porque, na verdade, é uma doença de alteração do metabolismo. É um conjunto de hormônios, e por isso que a gente chama de poliendócrina, ou seja, porque vários sistemas endócrinos, né, vários sistemas hormonais estão desregulados. Entendi. Então, a gente não trata só o ovário. Por isso, essa mudança de nome. E a tendência é cada vez mais a gente mudar também a forma de se abordar. Eu já trago na minha prática clínica essa abordagem, pensando nessa questão metabólica, mas acho que essa mudança de nome traz mais essa confiança no sentido de que realmente para a população, né, tanto médica, profissional, mas para a população geral, entender que não é o ovário. É uma doença metabólica. Então, no caso, muda. Além de mudar o nome, vai mudar a forma de tratamento. Se tratar, de se conduzir, de se entender essa doença. Porque, como eu falei, é uma doença metabólica. Então, você tem vários hormônios desregulados. Principalmente se manifesta por quê? Né? Pela alteração da menstruação. A mulher começa a perceber que a menstruação fica meses sem menstruar. Aí, quando menstrua muito. Alguns sintomas, como eu falei, a acne, né? Um excesso de acne, um excesso de pelos, geralmente um pelo de perfil mais masculino, aonde não era para ter no corpo de uma mulher, né? Como se fosse um pelo aqui, terminal, né? Por exemplo. E aí, às vezes, ela vai na dermatologista por conta da acne do pelo. Às vezes, tem o excesso de peso, mas não necessariamente. Aí, às vezes, vai só no endócrino ali, porque precisa perder peso. Aí, vai, às vezes, só no ginecologista, pensando na questão da irregularidade, que não faz essa avaliação integral. Entendi. E aí, cada um só trata uma coisinha e ninguém trata o todo. E aí, Glaucia, o que é o maior erro? O maior erro que sempre aconteceu, e eu acho que muita mulher e muita menina vai se identificar aí com essa história. Inclusive, aconteceu comigo
né, quando eu era adolescente, 14, 15 anos. Você tem essa irregularidade menstrual. Aí vai, às vezes, num ginecologista que não tem esse olhar integrativo, né, esse olhar atualizado, assim. Vai lá, é SOP. Faz um ultrassom, vê que tem os cistos no ovário, é SOP. E aí, o que acontece? Passa um anticoncepcional para regularizar a menstruação. Sim. Né? E geralmente passa um anticoncepcional de uma marca aí, que é o nomes comerciais, Selene, Diane 35, mais famosos, que na verdade, hoje em dia é um anticoncepcional que já está proscrito em outros países. Já nem é mais utilizado, prescrito. Porque já se sabe que ele aumenta ainda mais o risco de trombose. Olha. Porque é um hormônio muito trombogênico. E essas pacientes com SOP já são uma paciente com mais risco cardiovascular. E aí ela acha que está tratando, porque quando ela toma a pílula, a menstruação regulariza, mas na verdade não é menstruação. Você sangra pela pausa da pílula. Só que, na verdade, eu falo que é um band-aid, tá mascarando ali. Porque aí a pessoa acha que tá tratando, porque tá tomando a pílula. Só que, na verdade, não tá. Você tá piorando o metabolismo daquela mulher. Você tá mascarando os sintomas. E aí, quando ela para de tomar depois a pílula na frente, o problema tá pior do que estava no início. Então, por isso que demora, às vezes, muitos anos para se tratar, porque acha que é uma... Né, que é vinculado à falta da regra, à regulação da regra. E, na verdade, é muito além disso. Muito além. Como eu falei, assim, é uma alteração de diversos eixos hormonais. Passa principalmente pela resistência à insulina. Insulina é um hormônio que o nosso pâncreas produz, que regulariza a glicose no nosso sangue. Quando a gente fala que a gente tem uma resistência à insulina, é porque o seu corpo está tão desregulado, está tão inflamado, que por mais que o pâncreas libere aquela insulina para baixar a sua glicose, o seu corpo não responde a essa insulina. Então, essas pacientes, elas têm uma tendência aumentada a serem diabéticas. Olha. Né? Então, por que é importante tratar adequadamente a SOP? Não é só regularizar a menstruação. Por isso que não é a pílula. A pílula não vai regularizar a sua menstruação. Entendi. Se a menstruação está desregulada, tem um porquê. E, geralmente, o eixo principal passa pela insulina. Então, é uma mulher que tem mais tendência a ser diabética e tem mais tendência, como eu falei, a eventos cardiovasculares. Trombose, infarto, AVC. Nossa. Então, é uma doença séria, grave e que precisa de um tratamento adequado. E eu falo que é um tratamento multidisciplinar, né? Por exemplo, na minha prática clínica, eu associo a nutricionista, porque passa pela alimentação, atividade física, isso faz parte, porque se você não tem como melhorar sua resistência à insulina, sedentária. Sim. Seu corpo vai estar inflamado, sedentária não resolve. E a gente vai tratando, tem várias formas de estratégias medicamentosas e com suplementos para ir corrigindo essa engenharia que está desregulada. Né? Então, a gente tem que pensar o nosso corpo como várias engrenagens. Sim. Então, as engrenagens estão tudo fora de ordem. E aí, isso se manifesta como uma menstruação que não está aparecendo todo mês certinha. Só que não adianta eu só jogar um hormônio para você sangrar e achar que está menstruando e está resolvido. A gente tem que colocar a engrenagem no lugar novamente, porque aí sim você volta a menstruar normalmente, porque o seu corpo agora está em harmonia. Legal. E, doutora, no caso, a mulher magra, ela pode ter também? Sim, muitas pessoas acham que é só as mulheres acima do peso, sobrepeso. Mas a resistência à insulina, né, não está relacionada necessariamente com o peso. Eu tenho paciente magra com SOP. Né? Então, assim, a alteração metabólica não passa necessariamente. É lógico que é mais comum em pacientes com obesidade, porque até essa alteração da insulina faz com que a mulher tenha uma dificuldade da perda de peso ou passe a acumular mais gordura, principalmente ali na barriga, aquela gordura abdominal. Mas são mulheres que também têm mais tendência a ter um colesterol mais alto, por exemplo, né? Por isso que também aumenta o risco cardiovascular. Então, mulheres magras também
podem ter essa alteração metabólica e pode ter a SOP. No caso, essa mulher, ela teria que cortar também carboidrato, doutora? Cortar de tudo não, porque o carboidrato é uma fonte de importante energia, de né? energia. Só que por isso que é importante a gente aliar a nutricionista, né, no tratamento. Porque a gente tem que reduzir o carboidrato e a gente tem que priorizar carboidratos que a gente fala de baixo índice glicêmico. Ou seja, quando eu vou comer, em vez de eu comer um pão branco com farinha branca, eu vou comer um pão integral. Por quê? Porque ele não vai fazer com que a minha glicose suba muito rápido e aí você faça aquele pico de insulina também. Porque, como eu falei, a base ali da SOP, a base metabólica, passa pela insulina. Tá. A insulina alterada. Então, não é cortar tudo. Entendi. Mas tem que ter esse acompanhamento nutricional. É verdade, doutora, que essas mulheres, né, com essa síndrome, elas têm dificuldade de engravidar? Sim, porque Tem? passa Por quê? pelo fator de... Se você não menstrua, você não ovula, né? Porque a gente primeiro ovula, Pra quando não depois. acontece a gestação, a gente menstrua. Então, ela faz esses ciclos que a gente fala anovulatórios. Ela fica muito tempo sem ovular, demora a ovular. Então, essa alteração metabólica dificulta a gestação e quando engravida, se você não corrige essa SOP adequadamente, tem mais riscos de ter abortamento. Olha. Tem mais riscos também de ter diabetes na gestação, pré-eclâmpsia, parto prematuro, um bebê pequeno, que a gente chama de CIUR, né? Então, por isso que eu falei, é uma doença séria e que deve ser tratada de forma séria e correta. Porque, além de ter complicações para a própria mulher, se ela quer engravidar, ela ainda tem, além da dificuldade de engravidar, ela pode ter desfechos obstétricos desfavoráveis. No caso, as meninas, né? Porque hoje em dia, doutora, a gente vê as meninas da minha época, elas tinha, né, um corpo mais reduzido e tal. Hoje em dia, você vê uma menina de 13 anos, 12 anos, você vê uma mulher, né? No caso, essa síndrome pode atingir essas meninas também? Pode atingir meninas novas, só que o critério de diagnóstico em adolescente é diferente de uma menina adulta, tá? Porque também o que é o maior erro? Quando a menina começa a menstruar, o ciclo pode ser irregular naquele início da menstruação. Que eu falo que é igual quando a gente tá aprendendo a andar, o corpo demora a pegar ali no tranco, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Aí a mãe fica preocupada, porque a menina não tá menstruando direitinho. Aí faz o ultrassom. Nessa época, é normal, porque os ovários estão a todo vapor. Sim. O ovário vai vir, às vezes, maior, vai vir cheio desses cistozinhos. Aí chega e fala pra menina, ela tem SOP. E aí vai e faz o quê? Põe o anticoncepcional. Que vai, a menina às vezes fica anos tomando. Eu pego paciente no consultório, por exemplo, com 30 e poucos anos, que tomam a mesma pílula desde os 13. Nossa. Eu falo assim, você não sabe nem como é seu corpo. Você não sabe nem como é que é a sua menstruação. Porque ela mal começou a menstruar, já colocaram uma pílula nela. Né? E assim, então, o critério para adolescente, a gente perde esse parâmetro diferente do ultrassom, porque a gente já sabe que o ultrassom de uma menina que acabou de começar a menstruar vai vir com mais cistos mesmo, sem ser a síndrome dos ovários policísticos. Então, ter cisto no ultrassom não quer dizer que você tem SOP. Tá. Mas o anticoncepcional, ele trata ou não? Não trata. Não trata. Não trata a SOP. Vamos começar a tirar esse principal mito. Pílula anticoncepcional não trata a SOP. Como eu falei, ela mascara a SOP. Porque você vai sangrar pela pausa química ali da pílula, só que você tá escondendo e às vezes até piorando o descontrole metabólico que acontece na SOP. Tá? Então, às vezes a gente pode usar uma pílula caso a paciente não queira engravidar e não queira outro método, só que não é essa pílula que vai tratar a SOP. Tá. Outra coisa, doutora, no caso, o SOP,
aumenta também o risco de diabetes, né? Sim, como eu falei, igual a doença cardíaca. A doença também cardíaca aumenta. Então, assim, pacientes com SOP, eu falo que é o corpo dando um sinal. Olha, você tem um alerta vermelho aqui, uma bandeira vermelha. Se a gente não fizer nada para você agora, futuramente você vai ser uma paciente diabética. Então, porque o corpo já está mostrando que ela não manipula bem a glicose. Tá. Né, que é essa resistência à insulina. Então, por isso que é importante tratar adequadamente, para você dar uma qualidade de vida, não só agora, mas uma longevidade saudável para essa mulher. Você tem que pensar não só ela agora com 20, 30 anos. Você tem que pensar ela daqui a 60, quando ela tiver 60 anos, 70 anos. Tratar só a estética ou a fertilidade é o certo? Não. Não. Que é um erro também. É um erro também. Porque, como eu falei, tudo passa pelo tratamento dessa engrenagem ali. A estética, por exemplo, você vai melhorar a acne quando você regula os hormônios. Sim. Por que você tem acne? Porque, geralmente, também, além dessa questão da resistência à insulina, isso faz com que o corpo da mulher tenha aumento da produção de hormônios que a gente fala androgênicos, que são hormônios masculinos, similares à testosterona. Então, por isso que tem o aumento da acne e o aumento desse pelo terminal, como se fosse uma barba ou um pelo, né, masculino. Então, não adianta eu só faz um laser aqui para tirar o pelo, se você não está tratando esse excesso de testosterona nessa mulher. Sim. Né? Igual eu falei, não adianta estimular a ovulação. Essa mulher não está ovulando. Vamos tomar esse remédio para estimular seu ovário a ovular. Se ela vai ovular de forma indevida, e como eu falei, aí quando ela engravidar, vai engravidar cheia de complicações, que vai impactar na saúde dela e do bebê. E do bebê. Mensagem que você deixa para as mulheres que têm esse diagnóstico, né? E que ainda não estão tendo essa visão maior desse tratamento. Primeiro, conferir se esse diagnóstico é correto, é certo ou não. Porque, como eu falei, principalmente meninas ali, adolescentes, jovens, diagnosticadas, às vezes, de forma errada. E segundo, tratar a SOP como uma doença séria, como ela realmente é. E entender que só a pílula não trata a sua SOP. Você precisa de um acompanhamento. E eu falo com as pacientes, por exemplo, lá na minha clínica, eu tenho um protocolo de acompanhamento. Por quê? É demorado, não é em uma consulta que a gente vai conseguir tratar a sua SOP. Se tá todas as engrenagens desregularizadas, até a gente colocar a engrenagem, tudo ali, às vezes demora. Eu tenho uma paciente que já está comigo há 3 anos. Ela não menstruava, por exemplo, acho que há uns 3 anos que ela ficou sem menstruar e me procurou. Demoramos ali uns 6 a 7 meses. Para fechar. Para regularizar. Não, para diagnosticar já foi tratamento. Para conseguir ajustar essas engrenagens. E hoje ela menstrua todo mês, normal. Ela já casou, colocou até um DIU de cobre como método contraceptivo. E hoje, agora, ela está bem. A gente só faz aquele acompanhamento de manutenção. Então, a mensagem final é: busque um profissional que esteja antenado ao tratamento adequado e tenha paciência, porque não é um tratamento para colocar tudo no lugar, não é de um dia para o outro, mas depois compensa. E é um tratamento meio que para a vida toda, porque a partir do momento que você tem aquela mudança, você leva isso para a sua vida, a sua mudança do estilo de vida, a sua alimentação, né, a prática da atividade física. É outra coisa. Muda tudo. Como diz aquele menino, é outro patamar. É outro patamar. Doutora, quero agradecer a sua presença. Eu sei que você vai participar. Eu gosto da doutora Paula porque ela é super antenada, tem tudo de novo. Ela já está indo para um congresso em São Paulo. Isso. Estou indo para um congresso para São Paulo. Olha, é um congresso que chama Maipausa, que é um congresso só de menopausa, que é um tema que eu amo, adoro, sou especialista. E tenho certeza que vou trazer muitas novidades aí, mais novidades para as mulheres dessa fase. Que cada dia mais a gente está se falando mais sobre a menopausa, está descobrindo mais coisas, né? Então, eu ouvi falar que, na verdade, doutora, a menopausa tem mais de 100 sintomas diferentes, né? Sim. Olha bem, gente, às vezes a pessoa tem alguma coisa
né, um sintoma aí, não sabe, às vezes já é a abençoada menopausa. Mas vai ter muitas novidades aí. Que bom. Que Deus te abençoe, querida. Amém. Lembrando que a doutora Paula tem o seu consultório pertinho ali da rodoviária de Bom Jesus. Agora, no intervalo, você vai ver o endereço, o telefone. Segue ela no Instagram, né? Doutora Paula Ávila, que lá ela também posta muita coisa bacana, muita informação para todos nós mulheres, E viu? para quem quiser, tem a consulta online também. Consulta online, Para todo o olha que país bacana. aí. Né? Igual, por exemplo, paciente de SOP. É uma paciente que a gente Olha. pode tratar de forma online, tranquila, né? De menopausa. Então, a gente tem também essa comodidade. Olha de que coisa atendimento boa. online. Aproveita, né? Doutora, que Deus te abençoe. Amém. Até semana que vem, Até. se Deus quiser. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados, seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. Olá, estamos de volta aqui no nosso Pode Vida e aqui a informação não para, né? Hoje conosco ela, doutora Larissa Goulart, nossa veterinária, filha de doutora Lina, que tem uma bagagem maravilhosa para conversar com a gente sobre os nossos pets. E, doutora, primeiro, boa tarde, prazer recebê-la aqui no nosso Pode Vida mais uma vez. Boa tarde, Glaucio. Prazer é meu. Olha a quantidade de perguntas que tem surgido no nosso canal, é muito bacana, né? E aí eu consegui captar todas para a gente estar trazendo, pelo menos em 2 programas, porque as dúvidas com relação aos pets é muito grande, são muitas, né? E aí a gente trouxe a doutora para trazer, né, resolver essas perguntas aí de vocês. E quem ainda não mandou, pode mandar aqui no nosso Pode Vida. Você pode fazer sua pergunta e o doutor responde com todo carinho. Doutora, primeira pergunta: quais são os principais sinais de que um cachorro ou um gato não está bem, está passando mal? Glaucio, primeiro assim, como o cachorro e o gato, eles não falam. Não falam. Fica mais difícil a gente notar que eles não estão bem. O que pode indicar pra gente que eles não estejam bem? Às vezes é diminuição do apetite. Seleção de apetite. Às vezes só tá comendo algo que gosta muito. Não tá agindo da maneira normal. Tá? Eu falo muito que aquele animal, ele comia ração X. Aí, daqui a pouco, ele para de comer a ração X e o dono acha que ele enjoou da ração e compra outra. Aí, ele, como é novidade, ele come aquela outra. Aí, ele enjoa daquela outra, compra uma terceira. Ele come aquela terceira. Daqui a pouco, ele só come o sachê. Ou daqui a pouco, ele só come se colocar uma carninha na ração. E aí, quando você vê, todo esse tempo, esse animal já estava doente. Só que ele, como o dono estava sempre trocando a alimentação para algo que ele gostava mais, aquilo estava mascarando. E ele já vinha ficando doente, já vinha ficando doente, já vinha ficando doente. É isso que eu ia te perguntar. No caso, a maioria esconde a doença, doutora. É como se ele escondesse, porque ele não sabe se manifestar. Isso. Muitos escondem a doença.
Gato, então... Tem medo? Muito, sim, porque o gato, se você pensar assim, que o gato, a gente já falou isso em outro programa, o gato doméstico, o DNA dele é muito parecido com um gato selvagem ainda. E na natureza, ou ele é caçador ou ele é caça. Então, com medo de virar caça, de mostrar fraqueza e virar caça, ele esconde que ele está doente o quanto ele pode. O cão, ele demonstra mais, mas aí também vai depender da sensibilidade do responsável de conhecer aquele animal e perceber também. Como, e aí até da sensibilidade daquele responsável para ver o momento certo de buscar ajuda. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas é porque o fulano que ele gosta muito viajou. Não, é porque o outro cachorro da família morreu, ele está sentindo falta. E às vezes o outro cachorro da família morreu porque estava doente, ele também está doente, e você está achando que ele está em depressão, você está achando, colocando os seus sentimentos nele, e ele está doente também. Olha só, né? Como é que o bichinho é inteligente. Doutora, qual a importância da vacina para os pets? Isso aí é muito sério, né, doutora? Olha, a vacinação, ela é muito importante. E a vacinação, ela é um acordo coletivo, né, Glaucio? Tanto nós, humanos, quanto os nossos animais, eles devem estar vacinados para evitar que as doenças se alastrem. Então, a gente tem que entender que existe a vacinação antirrábica. Por que tem a vacinação antirrábica? Por que tem a vacinação antirrábica que o governo oferece? Por que tem campanha? Porque raiva não tem cura. E mata, né? E passa para o humano. A raiva mata e a raiva não tem cura. Não tem cura para você, não tem cura para mim, não tem cura para o rei da Inglaterra, não tem cura para o Trump. Para ninguém. E passa dos animais para gente. Então, é muito importante manter a vacinação em dia para que a gente mantenha os nossos pets saudáveis. Porque às vezes, não, mas ele já está velho, já tomou várias vacinas, agora não precisa mais. Precisa, porque cai a imunidade e aí fica mais suscetível. Tem uma doença que chama parvovirose, que ela é mais comum em filhotes. E recentemente, eu peguei animal adulto com parvovirose lá na clínica. E era uma Lulu da Pomerânia, super querida pela família, um animal que a família gostava muito, mas atrasou a vacinação e ela pegou parvovirose. A sorte, assim, eles eram realmente muito cuidadosos, eles conseguiram reverter. Mas vai ficar suscetível. E não adianta falar assim, mas meus animais não saem de casa, mas você sai de casa. É verdade. O seu sapato sai de casa, o seu sapato volta para casa, então... E principalmente gato, gente. Eu chego em casa, é impressionante, né? Eu deixo meu calçado quieto, o meu vai lá, cheira, passa por cima, deita em cima do meu sapato. Tipo assim, pra saber onde eu fui, né? Deve ser, Sim. né? E aí a gente acaba trazendo e eles ficam expostos. Então, e aí outra coisa, foi bom você ter falado de gato, porque gato tem as pessoas, aí que é mais, cão, as pessoas costumam vacinar muito mais do que gato. Os responsáveis por gato ainda têm essa ideia de que não precisa vacinar e se meu gato não vai à rua, ele não precisa ser vacinado. Se ele não tem contato com outro gato, ele não precisa ser vacinado. E ele precisa. E é uma coisa que todos os especialistas de felinos têm falado no Brasil, porque a FeLV, que é uma doença viral transmitida pelo contágio de um gato com o outro, pode até vir da mãe, está virando uma endemia, está se alastrando muito rapidamente pelo Brasil inteiro. Eu falo que gato que tem acesso a ruim-tapeiro, é difícil você achar um que não tenha FeLV. É mesmo, doutor. E a gente só controla isso com vacinação. Então, o seu gatinho que está dentro da sua casa, que não tem acesso a outros gatinhos, ele também precisa estar vacinado contra a FeLV, porque pode acontecer na sua casa, que aconteceu na minha. Eu tenho 2 gatos idosos, eles têm 10 anos, eles têm uma área telada atrás da casa onde eles ficam, tem prateleira, tem todo um espaço bem grande para eles, e um dia um gato da vizinhança conseguiu entrar na minha casa. Os meus gatos não conseguem sair, mas um gato conseguiu entrar porque ele estava com fome e lá em casa tinha ração e ele entrou. E aí a minha sorte foi que o dono desse gato ligou e falou, olha,
o meu gato entrou na sua casa. Eu não estava em casa, só que eu tenho uma cuidadora dos meus gatos, que eu liguei para ela, que eu falei assim, não, tem que ligar agora, não pode deixar muito tempo lá dentro, porque às vezes é o tempo de transmitir uma doença. E aí essa cuidadora dos meus gatos foi lá e conseguiu tirar o outro gato a tempo, e os meus gatos são vacinados com a V5, mesmo estando dentro de casa e sem acesso a outros gatos. Tá. Doutora, no caso, o que pode acontecer, né, quando o tutor atrasa a vacina? Doença. Pode acontecer isso que eu te falei que aconteceu com a minha paciente. Doença. Contrair uma doença. É muito sério, gente. É muito sério. Vermifugação, né? Algo também que é uma coisa importante que nosso telespectador mandou aqui pra gente. O vermífugo, ele realmente precisa ser dado com frequência, doutora? Qual seria essa frequência? 1 vez por ano? 2 vezes por ano? Como é que é? Gláucia, depende. Depende do animal. O ideal é que o responsável faça um acompanhamento veterinário, faça um exame corpoparasitológico, ou seja, faça um exame de fezes nesse animal e aí avalie a necessidade de tomar o vermífugo e de tomar o vermífugo certo. Como a gente sabe que é mais difícil, geralmente a gente faz a primeira vermifugação, né? Antes da primeira vacinação. Isso todo mundo faz. Depois, tanto para gato quanto para cachorro? Tanto para gato quanto para cachorro. Já é, assim, de praxe. Mas depois o ideal é que você procure o seu médico veterinário, faça um exame corpoparasitológico, que é uma coisa barata, e aí faz o vermífugo de acordo com a necessidade do animal, para evitar o que a gente chama de resistência. Porque aí você pode sempre estar fazendo o mesmo vermífugo, e você selecionar os resistentes. Então, é melhor você fazer o exame antes. Tá. Existe até, não está aqui no script das perguntas, não, mas eu me lembro de sua mãe uma vez falando com a gente, pessoal que vai para praia, principalmente para a região dos lagos, que existe um verme que tem naquele lugar, que é importante quando você for para aquela área, dar para o seu cachorro. Não tem isso? Ou para o seu gato, né? Sim, são as filárias que no litoral do nosso país é endêmico. E o ideal é que já tem outras alternativas. Tem uma vermifugação que é anual, que você faz, que é uma injeção, que chama ProHeart, que é o ideal, porque o animal fica já protegido. Ou você vai fazer a vermifugação certinho todo mês. Não pode... todo mês. Não pode deixar passar. Mas aí cai no problema que eu estava dizendo, a resistência, porque você pode... Porque aquele vermífugo, ele não vai só prevenir ou eliminar, né? Eliminar a filária. Ele também vai pegar outros... outros vermes, micro-organismos que podem desenvolver resistência. Aí pode ficar mais difícil de tratar outros micro-organismos. Então, o ideal você pode fazer é a ProHeart, que é 1 vez ao ano. Assim que é bom. Que aí também você fica livre, né? Você sabe que o seu animal está protegido durante um bom tempo. Gláucia, é o tipo de coisa que pode parecer caro. A pessoa vai perguntar qual que é o valor da ProHeart. Isso vai depender do peso do animal. A princípio, vai parecer que é algo caro, mas prevenir é muito mais barato do que tratar. Eu falo isso sempre. Então, vacinar é mais barato do que tratar a doença. Prevenir contra esses micro-organismos que passam... Porque a gente já tem notícia de animais aqui em Itaperuna. Com esse tipo de verme. Com o verme do coração, que a gente chama. Aqui em Itaperuna. Olha então, bem. Não é só para o animal que sai de Itaperuna. É importante dizer isso, que alguns animais já saíram, já voltaram e já tem aqui. Então, você tem que prevenir o seu que está aqui dentro também. Doutora, isso aqui é boa. Quais os erros mais comuns que os donos cometem na alimentação dos seus pets? Nossa, são vários. É muitos, né? Primeiro, da comida, né? Acho que dar comida é errado, né?
Então, depende, vou falar de novo. Você dá comida sem uma orientação de uma nutróloga veterinária é errado, porque alguma coisa ali vai faltar. E segundo, assim, acho que o erro mais comum, Glaucio, que a gente mais vê, é a pessoa que, assim, ela não come a ração se eu não colocar uma coisinha. Essa semana mesmo, eu estive com uma responsável que ela falava assim, ela não come, você não entende, ela não come. Aí eu falava com ela, mas a sua cadela está obesa. Ela devia pesar 3 quilos e ela está pesando 4,600. Ela está pesando 50% a mais do que ela deveria. Eu sei que você não pode não parecer, mas ela não come. Aí, ela está obesa. Ela come. Só que muitas vezes, o que acontece? Com a ração super premium, as rações de primeira linha, a quantidade que um animal pequeno precisa ingerir ao dia para suprir as necessidades nutricionais é muito pequena. Então, quando o animal come isso aqui de ração num dia, por exemplo, o responsável vai achar assim, nossa, tá passando fome. Só que não tá ótimo. Deveria estar ótimo. Só que ele acrescenta uma batatinha doce, ele acrescenta uma carninha, ele acrescenta um franguinho. E aí o animal vai ficando obeso e a gente tá também com uma epidemia de animais obesos. Que não aguentam nem... às vezes desenvolvem problemas articulares, desenvolvem problemas hepáticos, gastrointestinais devido à obesidade. Outro problema, o que vai comer é um pedaço para ele, um pedaço para o pet. Um pedaço para ele, um pedaço para o pet. É um queijinho para ele, um queijinho para o pet. É um iogurtinho... Um presunto para ele, um presunto para o pet. Exato. Vai tomar um iogurte, quem lambe a tampinha é o pet. E o animal não está acostumado, não vai aguentar. O que é muito pouco para a gente, tem que entender. Eu tenho 55 quilos. O que é muito pouco para mim vai ser muito, exageradamente, uma coisa acima do animal de 5 quilos. O estômago dele é muito pequeno, muito menor do que o nosso, né? Então, assim, e a dificuldade, assim, diária da gente explicar, assim, o que você aguenta não é igual o que ele aguenta. São os temperos, a carninha temperada, o restinho da comida, porque isso tudo com o tempo... Eu falei outro dia, foi num domingo, para um responsável, eu falei, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Verdade, Lélia. Porque esse foi uma pessoa que chegou lá, o animal estava com hemorragia. E aí, a gente tentando entender a origem dessa hemorragia, ele falou assim, porque ele está lambendo. Eu falei, então tem que colocar um colar. Porque senão ele vai lamber até ele morrer de hipovolemia. Ele vai morrer de hemorragia de tanto lamber o lugar que está sangrando. Olha bem. Então, o animal, ele não vai parar sozinho. Ele não vai perceber e ele não vai parar sozinho. Então, ele não vai parar de comer o que você der, embora faça mal para ele. Ele vai comer logo depois, de novo. Isso aí, graças a Deus, gente. Eu tenho um gato que ele não come nada que eu dê a não ser ração. Eu já tentei. Às vezes, né, a gente come o negocinho, aí eu deixo assim pra ele, pra ver se ele não come. É impressionante. A única coisa que ele come é o presunto, se eu der. Mas eu cortei, porque a doutora falou que nem pensar. E ele uma vez ficou muito obeso por conta de presunto, gente. Tadinho, bichinha. Vamos lá. Outra coisa. Quais alimentos humanos são perigosos para os animais? Presunto deve ser um deles, né, Lili? São vários alimentos humanos, principalmente o exagero, mas existem alimentos que são tóxicos, como a gente estava falando. Então, tem chocolate, uva. Chocolate é tóxico? Sim. Olha. E aí, é uma coisa que tem que esclarecer, porque em pet shop, toda época de Páscoa ou Natal, vai vir chocolate para animal. Aquilo é um petisco próprio para animal, saborizado, que não é de chocolate, é só uma saborização ali para fazer uma graça. Então, porque aí depois vem as pessoas, vocês estão vendendo isso, não sabem que é tóxico para animal. Não, aquilo não é chocolate, é petisco, só tem aquela essência de chocolate ali. Mas é chocolate, uva.
alho, cebola. Cebola? Outro dia teve um cãozinho lá que ele chegou vomitando no plantão, na emergência. Aí no dia seguinte, o responsável falou assim, que eu fiz um bolo fit que tinha passas. E eu dei pra ele. Olha, bem. Então, ele muito pequenininho, foi a quantidade de passas que tinha no bolo fit foi o que precisava, o suficiente para ele chegar na emergência, tadinho. Nossa, mãe, é mole, gente. Leite, gato gosta de leite, porque a gente vê nos desenhos, né? Não é? A gente vê os desenhos assim, aqueles potinhos de leite, o gato ali saboreando. Gato gosta de leite mesmo, doutora? Olha, gostar pode, depende do gato e pode gostar. Agora, dever, não deve, porque tanto o cão quanto o gato, eles não toleram bem a proteína do leite de vaca e pode, com o tempo, causar uma gastrite. Olha então, assim, só. o fato deles tomar... Eles podem comer muita coisa, eles podem... Você já ouviu falar, Glaucia, de papagaio que toma vinho? Não. Eu já ouvi falar, já me Essa eu não vi. contaram de papagaio que adorava tomar vinho. Papagaio que toma cerveja. Então, assim, eu falo que o fato do animal ingerir não quer dizer que ele possa, e muito menos que ele deva. Doutora, com relação à água, né? Qual a quantidade ideal de água que cães e gatos devem consumir? Ainda mais Itaperuna, com calor desse, né? Esse tempo aí é raridade. Mas geralmente é o quê? Porque a gente é 1 litro, 2, né? E tal. Isso vai variar muito, Glaucia, porque os animais têm uma variação enorme de conformidade física. O importante é deixar água à vontade, potes limpos. Lembrar que o cão, quando ele bebe água, ele bebe babando. Ele vai sujar aquela água toda. Então, a água que ele tomou num pote, ele não volta para tomar aquilo ali, que já está mais da metade de baba depois que ele toma. Então, é mais de um pote pela casa. Os gatos, fontes de água pela casa. Porque no nosso último bate-papo, a gente conversou sobre a ineficiência hídrica dos gatos, como que eles são ruins de beber água. Então, tem que espalhar potes pela casa. E num lugar tão quente quanto Itaperuna, hoje, por exemplo, está um clima mais ameno. Mas isso é raridade aqui. Os animais morrem, literalmente, morrem por hipertermia. É isso que eu ia te perguntar. Como que eu consigo diagnosticar em casa que o meu cão ou o meu gato está desidratado, doutora? Desidratação. Como que você... Vai ser difícil, às vezes, você diagnosticar em casa. Você vai perceber, por exemplo, o animal... prostração, vômito, diarreia. O animal desidratado, ele vai vomitar, ele vai ter diarreia, ele vai ficar com o olho fundo. E, às vezes, a gente vai puxar aqui a pele, puxa, segura um segundo, solta, ela vai ficar grudada. Olha. Mas são sinais, e aí tem que correr pro veterinário, porque a desidratação, uma vez que o animal começa com esse vômito e a diarreia recorrente, tem que intervir. Para encerrar, doutora, como proteger os animais contra carrapatos e mosquitos? Mosquito também faz mal pro animal, né? Faz, porque ele pica igualmente. Se a gente for se você tiver vários animais, num dia que tenha muito mosquito, você passar aquela raquete no lugar que eles ficam, você vai notar que tá cheio. E os mosquitos também... Eles picam os animais? Picam os animais, são vetores de doenças também. Então, a proteção é o que a gente chama de controle de ectoparasito, controle de pulga carrapato, que é comprimidos, ou agora já tem o injetável, que é o Bravecto 365, e as coleiras repelentes. Então, o ideal é você fazer conjugar, né? Você está sempre com controle em dia. Nenhum comprimido do mercado vai te dar 6 meses ou 1 ano livre de garantia. O Bravecto, que hoje em dia, Bravecto comprimido, são 12 semanas, é o que deixa livre por mais tempo. Depois do Bravecto, que é 12 semanas, é o Bravecto 365, que aí são 365 dias.
E a coleira, que vai ser repelente, que vai repelir também mosquito e vai evitar que suba pro animal. Legal. Então, conjugar isso tudo. Legal. Essa coleirinha tem para gato também? Tem. Tem também. Nossa, que legal. Doutora, tempo estourou. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Né? A doutora está sempre lá no Sensivete, 24 horas. Tem a Procamp e a Propet sempre com todos esses produtinhos especiais para os nossos animais. Que Deus te abençoe, doutora. Leva o nosso carinho para a doutora Lina. E até sábado que vem com mais perguntas. Se você ainda tem alguma pergunta, manda para gente que a doutora vai responder para você com todo carinho. Gratidão, Fica com Deus. Glaucia. Deus te abençoe. Até semana que vem. Vamos para o intervalo e voltamos já com o Dr. Michel Thanos. Aguarde. Em Itaperuna, Sensivete, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propet. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivete Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje. Olá, estamos de volta e o assunto agora é coração, né? Recebemos várias perguntas através do nosso podcast a respeito do coração, aquelas dúvidas mais frequentes, né? Que as pessoas às vezes têm, alguns mitos. E para, né, discernir isso de forma maravilhosa, conto sempre com ele, nosso cardiologista aqui do podcast, nosso querido doutor Michel Thanos. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, queridos ouvintes aí da nossa TV Itaperuna. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer as dúvidas da população sobre coração, doenças, sintomas, dicas, saúde cardiovascular. Que o pessoal quiser saber e eu puder ajudar, estamos aí. Com certeza. Vamos lá então, doutor. Primeira pergunta de hoje. Quais são os principais sinais de alerta de que o coração não está funcionando bem? O coração dá sinal de alerta, doutor? Pois é, Glaucia, o coração ele dá muito sinal de alerta. O grande problema dele é que ele só costuma dar sinal de alerta quando a coisa já está num grau mais avançado. Aí é problema. Aí é problema. Então, assim, as doenças cardiovasculares, eu falo que acho que 90% das vezes dentro das questões que me são colocadas aqui, mas as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E, geralmente, os motivos que levam as pessoas a desenvolver as doenças cardiovasculares causam pouco ou nenhum sintoma. Por isso que, geralmente, quando a gente fala de check-up, geralmente a gente lembra de quem quando a gente fala de check-up? Qual médico? Coração. A gente lembra de ir no cardiologista, justamente por causa dessa estatística. Então, à medida que estes problemas vão se acumulando e vão maltratando o coração, os principais sintomas que vocês precisam ficar de olho é cansaço aos esforços físicos. Os esforços que até há pouco tempo atrás você conseguia realizar sem dificuldade e agora você está se cansando, pode ser um problema de coração. Porém, muitas outras coisas também dão cansaço aos esforços, né? Então, assim, para a população de uma maneira geral, cansaço aos esforços é um dos sintomas mais clássicos que a gente precisa ficar de olho, e inchaço nas pernas também. Inchaço também? Inchaço nas pernas, porque à medida que o coração ele vai ficando com o mecanismo de bombeamento dele mais fraco, esse líquido ele vai se acumulando para trás do coração, então vai inchando o corpo todo, como se fosse o trânsito caótico da Cardoso Moreira às 6 horas da tarde. Terrível. Entendeu? Vai ficando todo encalacrado, vai ficando tudo lento. Esse sangue vai se acumulando para trás do coração, o fígado vai ficando inchado, a barriga vai ficando inchada, a perna vai ficando inchado. Geralmente, o primeiro lugar que a gente percebe é a perna.
por causa do efeito da gravidade ao longo do dia, a pessoa acorda com a perna mais sequinha e ao longo do dia essa perna vai inchando. Mas tem muitas outras coisas que incham a perna também. Essa é a grande dificuldade. Então, assim, cansaço aos esforços e inchaço nas pernas são sintomas clássicos de doenças cardíacas, mas tem muitos outros problemas que não são cardíacos que também dão esses sintomas. Então, a gente precisa diferenciar e entender da onde que vem esse sintoma, né? E aí é o que você bem colocou, né? No caso, a importância do check-up para ver realmente como é que anda seu coração, já que quando ele dá o sinal, é porque a coisa já está meio complicada. Doutor, dor no peito significa problema cardíaco? Então, olha só, como orientação para a população em geral, toda dor no peito, em primeiríssimo lugar, a gente tem que considerar que ela pode ser de origem cardíaca. Então, dor no peito, ela é preocupante. Ponto. Então, se você tem uma dor no peito, procure um médico para você poder esclarecer que dor é essa, tá? Em primeiro lugar, o cardiologista que está mais habituado a diferenciar essas múltiplas dores no peito. Eu dou essa aula todo semestre lá na faculdade, né? E eu acabei de dar essa aula essa semana. Eu sempre falo com os alunos que quando a gente fala sobre dor torácica, a gente precisa ter duas listas em paralelo na nossa cabeça. Uma lista das doenças mais comuns que causam dor no peito, os problemas mais comuns, e a outra lista de quais são os problemas mais graves. Então, a gente sempre está com essas duas listas em paralelo e à medida que a gente vai conversando com a pessoa e detalhando essa dor no peito, eu consigo identificar se está entre aquelas doenças mais comuns ou se está entre as doenças mais graves. Dentre elas, o infarto, mas não tem só infarto que dá dor no peito e que mata, não. Tem pneumotórax, tem dissecção de aorta, tem embolia pulmonar, tem rotura esofagiana. Essas são as mais graves que a gente fica com medo. Porém, na maioria das vezes, é a outra lista que eu falo, graças a Deus não é a mais comum. As causas mais comuns de dores no peito, cerca de 40% das vezes, é osteomuscular. Olha. É muscular. E geralmente é por causa do serviço. Geralmente é por causa de má postura que a gente assume o dia todo. Agora, tem dor no peito de caráter muscular, que a pessoa sente um aperto aqui no peito que está irradiando para o braço esquerdo e vem de vez em quando ao longo do dia. Não parece infarto? Parece infarto. Parece. Mas quando chega lá e eu estou conversando com a pessoa e eu estou detalhando o sintoma, o tempo, a duração, o caráter, o que causa essa dor, o que alivia essa dor, na hora que eu coloco a mão para examinar, eu consigo chegar num diagnóstico certeiro de que aquilo é osteomuscular. Dor no peito, 90% das vezes a gente consegue definir o motivo com uma entrevista bem feita e às vezes nada de exame complementar. Então, dor no peito a gente precisa especialmente de um profissional médico que está habituado a atender pacientes com dores no peito e que já viu muita coisa nessa vida. Eu tiro, você colocando aí, eu me lembro que eu levei o Luan, meu filho, até você. Ele estava queixando de dor no peito, lembra? E ele dizia que parecia que era um infarto. E você descobriu só apalpando e conversando que o problema dele era pulmonar, não tinha nada a ver com o coração, né, Michel? São as características... experiência, né? São as características semiológicas do sintoma do paciente, né? A gente tem que detalhar esses sintomas. Então, o que você pode fazer para ajudar o médico é começar a prestar mais atenção. Se tem alguma coisa que você faz ao longo do seu dia que desencadeia essa dor ou que alivia essa dor. Qual é a sensação que essa dor te traz? É uma queimação, é um aperto, uma pontada? Quanto tempo que ela dura? 5, 10, 15, 20 minutos? Tudo isso é importante. Dura horas, dura o dia inteiro. Então, são as características que eu vou te perguntar e se você estiver prestando atenção, você vai ter mais certeza na hora de você me responder. E isso, se a gente conseguir chegar nesse consenso, né, se eu te fizer as perguntas e você me der certeza das respostas, a gente consegue definir o motivo dessa dor com uma entrevista bem feita e com um exame físico bem feito. Legal.
Doutor, a outra pergunta aqui de um jovem. O que pode causar infarto em jovens? Drogas. Drogas. Basicamente é isso, falando no popular. Principal causa de infarto em jovens são drogas. Lícitas e ilícitas, viu, Gláucia? Álcool com energético infarta. Álcool em excesso infarta. Cocaína, derivados de anfetamina, remédios que o pessoal está usando aí de forma muito sem indicação e sem acompanhamento para ajudar a estudar. Na faculdade a gente tem muito esse tipo de problema entre os alunos, né? Eles querem utilizar medicações para ajudar a melhorar o rendimento no estudo, né? Que é a lisdexanfetamina, que é um derivado de anfetamina. É a Ritalina que eles falam? Ritalina, que vai fazer um efeito, digamos assim, vamos colocar aqui no popular, mas só para uma questão de entendimento, mas é um efeito parecido com a cocaína. Entendi. Né? Então, assim, você tem pessoas jovens que estão utilizando medicações de forma inadvertida, que conseguem uma receita aí no mercado negro, que não tem um acompanhamento médico e toma o remédio, vai para a festa fim de semana, toma álcool, toma energético, fuma cigarro, fuma vape, que vape tem uma concentração, às vezes, 20 vezes de nicotina maior do que a do cigarro. O vape que você fala é o cigarro eletrônico? Cigarro eletrônico. Ah, tá. Né? Então, é o que faz o jovem infartar, são drogas. Tá. Basicamente isso. As outras causas de infarto em jovens existem? De doenças propriamente ditas existem? Sim. Muito mais raras. Anabolizante também pode? Drogas. Droga, é. Tá dentro do... Tá dentro do pacote. Tá dentro do pacote, tá dentro né? do pacote, né? Medicações e drogas recreativas ou não utilizadas de forma inadvertida, sem acompanhamento médico, sem ter um cálculo ali de uma relação custo versus benefício, né? Às vezes a pessoa quer usar aquela medicação, aquela droga, aquela substância para ter determinado efeito, mas ela ignora os efeitos colaterais ou ela simplesmente não liga, porque o desejo que ela tem de ter o efeito benéfico que aquilo dali traz faz ela ficar cega para os malefícios. É o mais comum de acontecer. Ansiedade e estresse realmente afetam o coração, doutor? Muita coisa. É, né? Muita coisa. Acho que metade dos pacientes que eu atendo no dia a dia do consultório são pacientes psiquiátricos que acham que estão com problemas cardíacos. Olha. São pacientes portadores de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizada, depressão, insônia, que começam a apresentar sintomas que são extremamente sugestivos de doenças cardíacas, mas na verdade são ansiedade. Palpitação, aperto no peito, um bolo na garganta, uma sensação de morte iminente, tonteira, né? E assim, além de simular sintomas de causa cardíaca, principalmente o paciente agitado, hiperadrenérgico, né? Ativo, acelerado, ansioso, ele tem picos hipertensivos. Eu atendi hoje de manhã uma paciente que já é minha de longa data, e a gente já chegou à conclusão que, assim, ela tem uma hipertensão leve. A hipertensão dela é assim, quando ela fica sem remédio, é uma hipertensão de 140/90, que ela precisa de pouca medicação para dar conta dessa pressão. Só que por causa de um transtorno de ansiedade generalizada que não está muito bem controlado, ela faz picos de pressão gravíssimos. Ela faz pico de pressão de 21. Nossa! 18, 21. O que estava acontecendo com ela essa semana? O pai teve um acidente e ficou internada. O pai ficou internado e ela, acompanhando o pai, no meio da internação, ela começou a sentir palpitação, a boca dormente, os lábios dormentes, começou a sentir uma pressão na cabeça. A enfermeira foi aferir a pressão dela, estava em 21. Nossa. Uma crise de ansiedade que... Uma crise de ansiedade causando um pico hipertensivo. E assim, não tem cardiologista no mundo
que vai conseguir controlar essa pressão na base de antihipertensivo apenas. Se a gente não tiver uma abordagem global do ponto de vista de saúde mental, se a gente não olhar para essa necessidade dessas pessoas e conseguir tratar de forma medicamentosa e não medicamentosa esses transtornos emocionais, a pressão vai continuar oscilando e não vai ter losartano ou captopril que dê jeito nisso. Qual a relação entre a pressão alta e as doenças cardíacas? Pelo que eu entendi aqui, é que se a pressão alta leva à doença cardíaca. Leva, né, doutor? A hipertensão, não é? Ou mais outras? Voltando para essa lista aí das doenças mais prevalentes, o que é mais comum no Brasil e no mundo? Insuficiência cardíaca, infarto, está lá encabeçando a lista. Primeiro. E as causas de insuficiência cardíaca e infarto, hipertensão está entre elas. Você sabe qual que é o principal motivo das pessoas evoluírem com insuficiência renal a ponto de precisar de hemodiálise? Pressão? Pressão alta. Pressão alta. E sabe qual que... E assim, o problema não é você ter um diagnóstico de hipertensão. O problema é você ter uma hipertensão e ser teimoso no sentido de não fazer um tratamento adequado. Entendi. Porque que não baseia só no remédio, né? Alimentação. Um tratamento adequado que o seu cardiologista vai te dizer de forma personalizada o que você precisa fazer. Assim, dentre as medidas mais comuns, a gente tem dieta, controle alimentar, atividade física, perda de peso, manejo de estresse e melhora do sono. A gente precisa disso tudo para a gente ter o tratamento adequado da pressão. Mas o problema é a pessoa ter uma hipertensão e a pressão estar persistentemente elevada, ou seja, não está tratando direito. Porque você tem uma hipertensão e a pressão está sempre 15, 16, 17. O motivo não interessa. Se é porque a pessoa não toma o remédio, se é porque ela não vai no médico, ou se é porque o remédio está fraco demais, o motivo não interessa. Mas se você está ficando com a pressão alta, mesmo que você não esteja sentindo nada, essa pressão alta está te machucando. E ela vai danificando os seus órgãos aos poucos. Coração, cérebro, rins e a vista. Só que quando a gente começa a sentir alguma coisa, já está numa fase avançada. Aí já era. Sempre aparece para mim, eu fico triste, é uma mistura de tristeza e raiva. Há uns 2 meses atrás apareceu para mim um paciente que teve a primeira vez no meu consultório há 5 anos atrás, jovem, com 30 anos de idade, com uma hipertensão grave, né? 180 por 120, Nossa. 18 por 12. Eu fiz toda a orientação, expliquei como que funciona a hipertensão, disse que ele precisa tomar o remédio direitinho, pediu os exames para ele fazer e voltar para me mostrar. Voltou? Sumiu. Sumiu. Voltou 5 anos depois. Aí eu fui na porta e chamei fulano, levantou para vir até mim puxando de uma perna. Aí eu falei, AVC, né, fulano? Ele, como é que você sabe, doutor? Mas não é que eu tenho bola de cristal, não. Você é um sujeito que há 5 anos atrás você estava com a pressão 18 por 12 e você sumiu do consultório. Para você fazer um AVC, está dentro do esperado. Você ficou assustado, não sei por quê, porque eu te disse que isso aconteceria com você. Só que você não me deu ouvido, achou que estava tudo bem, porque hipertensão, 90% das pessoas não sente absolutamente nada. Aí as pessoas imaginam que... Aí começa aquelas teorias da conspiração, né, Glaucia? Não, o médico, ele quer me manter aqui consultando com ele todo mês. O médico, ele é um vendido da indústria farmacêutica. Né? A indústria paga ele uma televisão, uma viagem para ele poder receitar esse remédio. Ô, gente, se eu estivesse ganhando comissão da indústria farmacêutica, eu não estava chegando em casa às 8h30 da noite todo dia. Verdade. Mas, enfim, são as teorias da conspiração que as pessoas imaginam por aí. Aí as pessoas preferem abandonar um tratamento, né? Ao invés de ouvir um profissional que está acostumado a lidar com aquilo, que há 15 anos mexe com aquilo, que já viu muita hipertensão e complicação de hipertensão acontecer, ele prefere dar ouvido para o vizinho, para a mãe, para o filho, para o curioso do Instagram. O meu dia a dia é lidar com essas doenças crônicas assintomáticas. E eu costumo dizer para os alunos, né, que eu
mais uma vez, que eu dou aula lá na faculdade, que assim, com 5 minutos, eu tenho capacidade de entender o que está acontecendo com o paciente e eu já tenho na minha cabeça o que eu preciso fazer de exame de receita para essa pessoa. Os outros 30 minutos que eu gasto na consulta é explicando, é convencendo, é ensinando, é dizendo por quê, né? Para a pessoa dar uma importância para o tratamento e fazer o que eu estou solicitando. Verdade. Sou testemunha disso. Michel, o que é colesterol bom e colesterol ruim? Colesterol, que afeta o coração, né? Colesterol é um dos principais fatores de risco que a gente tem associado a infarto e AVC. E isso está muito bem definido na literatura médica. O estudo de Framingham, que é um estudo de 30 anos atrás, um dos maiores estudos que a gente tem na medicina, que comprovou isso. E ao longo dos últimos anos, cada vez mais comprovando o papel do colesterol no AVC, no infarto e na promoção das placas de gordura que entopem as artérias do coração. Por que eu estou falando isso tudo? Porque tem um monte de médico por aí nas redes sociais, né, e etc., que começam a falar mal dos remédios para colesterol, que é um calo, que é uma coisa que assim, me irrita profundamente. Porque quando eu tenho um paciente que tem um risco cardiovascular aumentado e eu tenho uma medicação que tem um poder de reduzir em mais de 30% o risco desta pessoa desenvolver um infarto e um AVC, e eu tenho que gastar ali, passar 20 minutos do nosso encontro clínico, da nossa consulta, tentando tirar essas falsas crenças que embutiram na cabeça da pessoa, isso é algo muito desgastante, porque a medicina, você praticar medicina hoje em dia, em época de chat GPT, rede social e muitos charlatões por aí, charlatães por aí, tá muito difícil, Glaucia. Eu imagino. Esses dias mesmo, eu vi um vídeo de uma cardiologista, ela fez um meme, né, falando justamente a respeito disso. Será que esses anos todos que eu me dediquei à medicina, 10 anos em cardiologia, tudo que eu receito não presta, é a medicina generativa, sei lá, será? Quer dizer, querer que eu coloque o meu diploma onde, né? Olha só, a medicina integrativa, a medicina preventiva, ela é uma excelente vertente da medicina. Porque, assim, começa a trabalhar que vai num estágio antes de você ter a manifestação das doenças propriamente ditas. Então, assim, é uma área maravilhosa. Só que a gente trabalha com medicina baseada em evidência. E o problema é quando você tem as meias-verdades, tá? Quando você tem um paciente que está ali em alto risco cardiovascular, um paciente que já infartou, que comprovadamente você precisa utilizar a estatina para diminuir em mais de 30% o risco dessa pessoa ter o segundo infarto, e essa pessoa pega uma fala dos médicos que fazem essa parte da medicina integrativa, que servem para os pacientes de baixo risco cardiovascular, não é para você, que aquela medicação tem muitos efeitos colaterais, a pessoa não consegue separar o joio do trigo. Sim. Porque a gente está falando... Nesse caso, a gente está falando de prevenção. Você não está nesse estágio de prevenção. Você está neste momento que você já está nesse patamar de alto risco cardiovascular. Então, não é que a gente nega os efeitos colaterais das medicações. A gente sabe os efeitos colaterais das medicações. Tanto que a gente avisa. Pelo menos eu aviso. Né? O que os outros fazem por aí, eu não sei. Mas... olha, pode acontecer isso, você pode sentir isso. Se você sentir isso, você volta, que a gente vai traçar uma outra estratégia para você. A gente muda o horário, muda a dose, troca de remédio, mas que a gente precisa desse remédio, a gente precisa. E o problema do colesterol é que o colesterol persistentemente alto, ele faz essas placas de gordura, ele ajuda essas placas de gordura. Mas o colesterol alto sozinho, ele não faz isso. Por isso que a gente tem essas nuances da fisiopatologia das placas de ateroma, que aí entram uns charlatães, por aí, e aí fala que assim, começa a inventar umas teorias que não tem comprovação científica nenhuma.
Então, assim, a gente não trabalha baseado na minha opinião. A gente trabalha com medicina baseada em evidência. Então, assim, a opinião de especialista é nível de evidência C, não tem muita valia. A gente precisa de grandes estudos robustos que comprovem aquilo dali, nível de evidência A, nível de evidência B. Então, não dá para comparar a sua opinião com um estudo feito com 20 mil pacientes ao redor do mundo. Não tem como. Não tem como. É isso daí que irrita. Irrita. Entende? É isso daí que irrita. Aí a pessoa, mas porque eu vi que o doutor fulano de tal fala que é para fazer isso. Eu falei, meu Deus do céu. A opinião do doutor fulano de tal não tem peso de evidência para isso. E sem contar que cada um é cada um, né, doutor? Quando ele fala, quando alguém fala alguma coisa dessa na internet, ele tá jogando, ele não sabe o histórico de... É igual você falou, ele não sabe do meu histórico de saúde, dos riscos que eu tenho, das doenças que eu já tenho desenvolvida. O tratamento, ele é personalizado, Gláucia. Não é porque o seu colesterol alto que com certeza você vai ganhar remédio para colesterol. Depende do cálculo do seu risco cardiovascular. Em que situação que você está? Você tem um baixo risco, um risco intermediário, um risco alto? A agressividade do tratamento depende do quão grave que o paciente é. Então, se você tem um paciente de 25 anos de idade que não tem nenhum problema de saúde e você aparece para mim com um colesterol alto, muito dificilmente essa pessoa vai ganhar uma medicação para baixar o colesterol. Ela vai ganhar orientações para manejo desse colesterol no sentido de dieta e de atividade física e de bons hábitos de vida. E a gente vai acompanhando isso. À medida que a pessoa persistir com maus hábitos de vida e a gente vê através dos exames que ela já está começando a ter esse dano acumulado pelo colesterol cronicamente elevado, ela sobe de risco cardiovascular. Aí ela já vai se beneficiar de medicação. Entendi. Então, uma vez que você entra nessa categoria de que você já está nesse risco intermediário ou alto, o buraco é mais embaixo. Doutor, o colesterol ruim, ele dá sinais no corpo? Só de curiosidade, essa é minha. Não. Nada. Não dá sinais. Só através de exame mesmo é que não eu dá que sinais. Eu vou detectar. Você só vai sentir os malefícios do colesterol cronicamente alto o dia que você tiver um infarto, um AVC, ou uma pancreatite por causa de um triglicerídeo muito elevado. Ou seja, você só vai sentir quando você realmente manifestar uma doença grave decorrente dessa condição que é facilmente tratável, né? Porque a gente não está falando de cirurgia, a gente não está falando de coisa caríssima, a gente não está falando de medicina de primeiro mundo, de difícil acesso. A gente está falando de dormir bem, manejo de estresse, melhora da alimentação, fazer atividade física e, dependendo da sua situação, medicação. Medicação que, inclusive, temos ela gratuita. Então, nem falta de dinheiro dá para ser. Não é para isso. O motivo. Não. Falta as pessoas voltarem a dar créditos para os bons profissionais e parar de ouvir especialistas por aí. Doutor, outra coisa, quem é magro, às vezes a pessoa acha assim, fulano é magro, fulano infartou, mas gente, ele era magrinho, não era aquela pessoa obesa. O fato da pessoa ser magra não quer dizer que ela está imune de ter um problema cardíaco, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ou tem? Mais ou menos. Porque, assim, não é uma via de mão dupla. O paciente obeso, geralmente, ele tem mais fatores de risco para doença cardiovascular. Mas isso não significa que o paciente magro esteja nota 10, né? Porque o paciente pode ser magro, mas ele pode ser hipertenso, ele pode ser tabagista, ele pode ter um ácido úrico elevado, porque ele come muita carne. Ele pode trocar a noite pelo dia, porque ele tem uma atividade que exige que ele faça isso. Ele pode beber pra caramba. Ele pode ter uma genética de um colesterol alto, que não depende da alimentação dele. É um sujeito que produz muito colesterol, né? Digamos assim, é um defeito de fábrica, né? A pessoa já nasce com essa carga genética. E a pessoa também pode ser magra de ruim, né?
Porque existem essas pessoas, de vez em quando, e frequentemente aparecem no consultório. E eu pergunto, porque eu tô vendo assim, eu olho, sabe quando o chassi não bate com como é que fala? Com o carro, né? Eu tô olhando para a pessoa, tá magrinha, eu tô olhando para o exame dela, triglicerídeo alto, glicose alta, colesterol alto, ácido úrico alto. Aí eu pergunto assim, deixa eu te perguntar um negócio, você é desse perfil que é magra de ruim? Aí a pessoa ri, quando a pessoa ri eu já entendi. Falei, é prato de pedreiro, né? Aquelas refeições assim muito volumosas, rica em gordura, come muito lanche, muita pizza, mas a pessoa é magricela, é magrinha. É dela. É o magro de ruim, que a gente chama. Magro de ruim. Então assim, quem vê cara não vê coração, né? Verdade. Já tem esse ditado. Para encerrar esse nosso bate-papo aqui, uma pergunta que é tranquila e eu tenho certeza que você vai explicar de novo, que você vive batendo nessa tecla aqui. Sedentarismo pode causar doenças cardíacas mesmo em pessoas novas? Então, só o sedentarismo em pessoas novas, muito difícil, tá? Só o sedentarismo, inclusive em pessoas idosas, também difícil. Porque, veja bem, esses problemas cardiovasculares que você deve estar se referindo, provavelmente você deve estar falando de infarto, de insuficiência cardíaca, que é o mais comum, né? Então, todos os motivos que levam a pessoa a desenvolver essa via final de dano irreversível no órgão coração é resultado de anos e anos de coisas que vão se acumulando. É água mole em pedra dura. Então, só o sedentarismo não é o suficiente para a pessoa desenvolver um problema. Só o sedentarismo é o suficiente para a pessoa não ter uma boa saúde. É diferente de você ter um problema, né? Entendi. Que é aquela pessoa que tira a nota 5 para passar de ano. Você está mal? Não, você não está mal. Mas você está bem? Não, também não está bem. Poderia estar melhor, mas mal não está. Então, assim, quando você soma ao longo dos anos sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, cigarro, estresse, má qualidade de sono, o envelhecimento, é aí que a coisa vai acontecendo. E ela vai acontecendo de uma forma progressiva, insidiosa e silenciosa. Por isso que o momento de você começar a se preocupar com o seu coração é a partir dos 40 anos. Porque a pessoa já está desde os 15 anos fazendo bobagem. Verdade. Então, a gente já tem aí 25 anos de dano acumulado. Eu digo desde os 15 anos porque é o momento que o adolescente começa a sair debaixo da asa da mãe e começa a fazer bobagem, né? Começa a fumar, começa a beber, começa a experimentar as coisas do mundo. Começa a responder pai e mãe, começa a comer escondido na casa dos outros, né? Come pizza, come lanche, chega em casa, não, mãe, não tô com fome, já lanchei na rua. E aí esses maus hábitos vão se acumulando, a pessoa não se atenta para isso, chega aos 40 já com problemas. Quando a pessoa chega com 25, 30 anos no consultório para fazer um check-up, Glaucia, a consulta é muito mais uma questão da gente fazer a pessoa enxergar o que ela está fazendo de ruim e o dano que isso pode causar ao longo da vida. Porque quando a gente pega resultado de exame dessas pessoas mais jovens, geralmente está tudo bom. Agora, o fato do seu exame estar bom não significa que você tem uma carta branca para continuar fazendo o que você já sabe que está errado. Então, assim, você está fumando, você está sedentário, você está acima do peso, você está trocando a noite pelo dia, você está extremamente estressado. Só porque o seu exame ainda está bom, você vai continuar nesse caminho que está danificando o seu organismo? Então, você vai esperar dar um problema grave para você começar a tomar jeito? Não é muito esperto, né? Não é muito interessante esse tipo de postura. Claro, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem as suas travas e os seus traumas. Mas dentro da individualidade, a gente sempre precisa ajudar a pessoa a dar o próximo passo. Falou.
Tá aí, nosso doutor cardiologista Michel Thanos, com seu consultório lá no edifício Infinity, na rua 10 de maio. Michel, uma pergunta, você faz consulta online também? Tá fazendo? Gláucia, eu até faço, mas eu não gosto. Consulta online, para mim, é exceção. Não me sinto à vontade fazendo consulta online, porque, assim, você conhece como é que é o meu estilo de atendimento, né? Existem muita coisa na linguagem corporal do paciente que me chama a atenção, né? E existe uma conexão que a gente tem ali, olho no olho, de eu te escutar, de eu entender o que está acontecendo. Então, assim, paciente que eu já conheço, paciente para retorno, paciente para reavaliação, paciente que está distante, está passando mal, eu até abro uma exceção para fazer consulta online. Mas eu não gosto, não. Tá. O ideal é marcar mesmo com ele lá, como é que eu vou conseguir identificar uma dor torácica de origem osteomuscular sem colocar a mão e examinar o paciente? Fica difícil. Então, se você faz uma consulta online comigo para identificar uma dor torácica, eu vou ter que te encher de exames que, se eu pudesse estar te examinando, não seria necessário. O próprio eletro, né, Michel, que você faz na hora lá com a gente também. O eletrocardiograma e o exame físico, né? Que é o primeiro exame que a gente faz e que é tão... A questão da aferição da pressão também, que você mede que é pressão. Tão diminuído, né? Aí a pessoa fala, não, mas eu estou medindo a pressão em casa e ela tá normal, mas você está medindo como? Com que aparelho? Qual é a técnica? Qual a confiabilidade que eu tenho nessa pressão que você está medindo em casa? Então você tem que ficar confiando nessas informações duvidosas. E a cabeça do médico, ele trabalha com múltiplas hipóteses diagnósticas. E eu tenho que levar em consideração múltiplas variáveis. Então, assim, a pressão está ficando 12/8, mas está ficando 12/8 nessa medida que você está fazendo. O quão confiável que é essa medida que você está fazendo? Então, assim, vai abrindo muitas variáveis. Sim. Logo depois da nossa entrevista, vai rodar o comercial do doutor e você também pode acessar o Instagram dele, Dr. Michel Thanos, não é isso, doutor? Isso mesmo, pode procurar lá no Instagram, tem lá todo o contato do meu consultório, tem lá alguns vídeos para vocês pegarem algumas dicas e se informar mais sobre saúde cardiovascular e prevenção. Amém. Até a próxima semana, doutor, se Deus quiser. Amém. Até semana que vem. Ok. O nosso programa vai ficando por aqui, né? Agradecendo a você pelo carinho da sua companhia. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Pessoas que estão aí, né, um pouquinho descuidadas da sua saúde. Se inscreva no nosso canal, porque aí tudo que a gente fizer vai chegar para você aí rapidinho, tá bom? Beijo no seu coração, final de semana abençoado e até o próximo, se Deus quiser. Olá, estamos de volta e o assunto agora é coração, né? Recebemos várias perguntas através do nosso podcast a respeito do coração, aquelas dúvidas mais frequentes, né? Que as pessoas às vezes têm, alguns mitos. E para, né, discernir isso de forma maravilhosa, conto sempre com ele, nosso cardiologista aqui do podcast, nosso querido doutor Michel Thanos. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, ouvintes da rádio. Ih, vai ter que cortar isso vai depois. Ter que cortar. Corta, hein, Pimpolho? Vai. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, queridos ouvintes aí da nossa TV Itaperuna. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer as dúvidas da população sobre coração, doenças, sintomas, dicas, saúde cardiovascular. Que o pessoal quiser saber e eu puder ajudar, estamos aí. Com certeza. Vamos lá então, doutor. Primeira pergunta de hoje. Quais são os principais sinais de alerta de que o coração não está funcionando bem? O coração dá sinal de alerta, doutor? Pois é, Gláucio, o coração ele dá muito sinal de alerta. O grande problema dele é que ele só costuma dar sinal de alerta quando a coisa já está num grau mais avançado. Aí é problema. Aí é problema. Então, assim, as doenças cardiovasculares, eu falo que
acho que 90% das vezes dentro das questões que me são colocadas aqui, mas as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E, geralmente, os motivos que levam as pessoas a desenvolver as doenças cardiovasculares causam pouco ou nenhum sintoma. Por isso que, geralmente, quando a gente fala de check-up, geralmente a gente lembra de quem quando a gente fala de check-up? Qual médico? Coração. A gente lembra de ir no cardiologista, justamente por causa dessa estatística. Então, à medida que estes problemas vão se acumulando e vão maltratando o coração, os principais sintomas que vocês precisam ficar de olho é cansaço aos esforços físicos. Os esforços que até há pouco tempo atrás você conseguia realizar sem dificuldade e agora você está se cansando, pode ser um problema de coração. Porém, muitas outras coisas também dão cansaço aos esforços, né? Então, assim, para a população de uma maneira geral, cansaço aos esforços é um dos sintomas mais clássicos que a gente precisa ficar de olho, e inchaço nas pernas também. Inchaço também? Inchaço nas pernas, porque à medida que o coração ele vai ficando com o mecanismo de bombeamento dele mais fraco, esse líquido ele vai se acumulando para trás do coração, então vai inchando o corpo todo, como se fosse o trânsito caótico da Cardoso Moreira às 6 horas da tarde. Terrível. Entendeu? Vai ficando todo encalacrado, vai ficando tudo lento. Esse sangue vai se acumulando para trás do coração, o fígado vai ficando inchado, a barriga vai ficando inchada, a perna vai ficando inchado. Geralmente, o primeiro lugar que a gente percebe é a perna. Por causa do efeito da gravidade, ao longo do dia, a pessoa acorda com a perna mais sequinha e ao longo do dia essa perna vai inchando. Mas tem muitas outras coisas que incham a perna também. Essa é a grande dificuldade. Então, assim, cansaço aos esforços e inchaço nas pernas são sintomas clássicos de doenças cardíacas, mas tem muitos outros problemas que não são cardíacos que também dão esses sintomas. Então, a gente precisa diferenciar e entender da onde que vem esse sintoma, né? E aí é o que você bem colocou, né? No caso, a importância do check-up para ver realmente como é que anda seu coração, já que quando ele dá o sinal é porque a coisa já está meio complicada. Doutor, dor no peito significa problema cardíaco? Então, olha só, como orientação para a população em geral, toda dor no peito, em primeiríssimo lugar, a gente tem que considerar que ela pode ser de origem cardíaca. Então, dor no peito, ela é preocupante. Ponto. Então, se você tem uma dor no peito, procure um médico para você poder esclarecer que dor é essa, tá? Em primeiro lugar, o cardiologista que está mais habituado a diferenciar essas múltiplas dores no peito. Eu dou essa aula todo semestre lá na faculdade, né? E eu acabei de dar essa aula essa semana. Eu sempre falo com os alunos que quando a gente fala sobre dor torácica, a gente precisa ter duas listas em paralelo na nossa cabeça. Uma lista das doenças mais comuns que causam dor no peito, os problemas mais comuns, e a outra lista de quais são os problemas mais graves. Então, a gente sempre está com essas duas listas em paralelo, e à medida que a gente vai conversando com a pessoa e detalhando essa dor no peito, eu consigo identificar se está entre aquelas doenças mais comuns ou se está entre as doenças mais graves. Dentre elas, o infarto, mas não tem só infarto que dá dor no peito e que mata, não. Tem pneumotórax, tem dissecção de aorta, tem embolia pulmonar, tem rotura esofagiana. Essas são as mais graves que a gente fica com medo. Porém, na maioria das vezes, é a outra lista que eu falo, graças a Deus não é a mais comum. As causas mais comuns de dores no peito, cerca de 40% das vezes, é osteomuscular. Olha. É muscular. E geralmente é por causa do serviço. Geralmente é por causa de má postura que a gente assume o dia todo. Agora, tem dor no peito de caráter muscular, que a pessoa sente um aperto aqui no peito que está irradiando para o braço esquerdo e vem de vez em quando ao longo do dia. Não parece infarto? Parece infarto. Parece. Mas quando chega lá e eu estou conversando com a pessoa e eu estou detalhando o sintoma, o tempo, a duração, o caráter, o que causa essa dor, o que alivia essa dor, na hora que eu coloco a mão para examinar, eu consigo chegar num diagnóstico certeiro de
de que aquilo é osteomuscular. Dor no peito, 90% das vezes a gente consegue definir o motivo com uma entrevista bem feita e às vezes nada de exame complementar. Então, dor no peito a gente precisa especialmente de um profissional médico que está habituado a atender pacientes com dores no peito e que já viu muita coisa nessa vida. Eu tiro, você colocando aí, eu me lembro que eu levei o Luan, meu filho, até você. Ele estava queixando de dor no peito, lembra? Aham. E ele dizia que parecia que era um infarto. E você descobriu só apalpando e conversando que o problema dele era pulmonar, não tinha nada a ver com o coração, né, Michel? São as características... experiência, né? São as características semiológicas do sintoma do paciente, né? A gente tem que detalhar esses sintomas. Então, o que você pode fazer para ajudar o médico é começar a prestar mais atenção. Se tem alguma coisa que você faz ao longo do seu dia que desencadeia essa dor ou que alivia essa dor. Qual é a sensação que essa dor te traz? É uma queimação, é um aperto, uma pontada? Quanto tempo que ela dura? 5, 10, 15, 20 minutos? Tudo isso é importante. Dura horas, dura o dia inteiro. Então, são as características que eu vou te perguntar e se você estiver prestando atenção, você vai ter mais certeza na hora de você me responder. E isso, se a gente conseguir chegar nesse consenso, né, se eu te fizer as perguntas e você me der certeza das respostas, a gente consegue definir o motivo dessa dor com uma entrevista bem feita e com um exame físico bem feito. Legal. Doutor, a outra pergunta aqui do jovem. O que pode causar infarto em jovens? Drogas. Drogas. Basicamente é isso, falando no popular. A principal causa de infarto em jovens são drogas. Lícitas e ilícitas, viu, Gláucia? Álcool com energético infarta. Álcool em excesso infarta. Cocaína, derivados de anfetamina, remédios que o pessoal está usando aí de forma muito sem indicação e sem acompanhamento para ajudar a estudar. Na faculdade a gente tem muito esse tipo de problema entre os alunos, né? Eles querem utilizar medicações para ajudar a melhorar o rendimento no estudo, né? Que é a lisdexanfetamina, que é um derivado de anfetamina. É a Ritalina que eles falam? Ritalina, que vai fazer um efeito, digamos assim, vamos colocar aqui no popular, mas só para uma questão de entendimento, mas é um efeito parecido com a cocaína. Entendi. Né? Então, assim, você tem pessoas jovens que estão utilizando medicações de forma inadvertida, que conseguem uma receita aí no mercado negro, que não tem um acompanhamento médico e toma o remédio, vai para a festa fim de semana, toma álcool, toma energético, fuma cigarro, fuma vape, que vape tem uma concentração, às vezes, 20 vezes de nicotina maior do que a do cigarro. O vape que você fala é o cigarro eletrônico? Cigarro eletrônico. Ah, tá. Né? Então, é o que faz o jovem infartar, são drogas. Tá. Basicamente isso. As outras causas de infarto em jovens existem? De doenças propriamente ditas existem? Sim. Muito mais raras. Anabolizante também pode? Drogas. Droga, Tá dentro do... Tá dentro do pacote. Tá dentro do pacote, Tá dentro do pacote, né? Medicações e drogas recreativas ou não utilizadas de forma inadvertida, sem acompanhamento médico, sem ter um cálculo ali de uma relação custo versus benefício, né? Às vezes a pessoa quer usar aquela medicação, aquela droga, aquela substância para ter determinado efeito, mas ela ignora os efeitos colaterais ou ela simplesmente não liga, porque o desejo que ela tem de ter o efeito benéfico que aquilo dali traz faz ela ficar cega para os malefícios. É o mais comum de acontecer. Ansiedade e estresse realmente afetam o coração, doutor? Muita coisa. Né? Muita coisa. Acho que metade dos pacientes que eu atendo no dia a dia do consultório são pacientes psiquiátricos que acham que estão com problemas cardíacos. Olha. São pacientes portadores de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizada, depressão, insônia, que começam a apresentar sintomas
que são extremamente sugestivos de doenças cardíacas, mas na verdade são ansiedade. Palpitação, aperto no peito, um bolo na garganta, uma sensação de morte iminente, tonteira, né? E assim, além de simular sintomas de causa cardíaca, principalmente o paciente agitado, hiperadrenérgico, né? Ativo, acelerado, ansioso, ele tem picos hipertensivos. Eu atendi hoje de manhã uma paciente que já é minha de longa data, e a gente já chegou à conclusão que, assim, ela tem uma hipertensão leve. A hipertensão dela é assim, quando ela fica sem remédio, é uma hipertensão de 140/90, que ela precisa de pouca medicação para dar conta dessa pressão. Só que por causa de um transtorno de ansiedade generalizada que não está muito bem controlado, ela faz picos de pressão gravíssimos. Ela faz pico de pressão de 21. Nossa! 18, 21. O que estava acontecendo com ela essa semana? O pai teve um acidente e ficou internada. O pai ficou internado e ela, acompanhando o pai, no meio da internação, ela começou a sentir palpitação, a boca dormente, os lábios dormentes, começou a sentir uma pressão na cabeça. A enfermeira foi aferir a pressão dela, estava em 21. Nossa. Uma crise de ansiedade que... Uma crise de ansiedade causando um pico hipertensivo. E assim, não tem cardiologista no mundo que vai conseguir controlar essa pressão na base de antihipertensivo apenas. Se a gente não tiver uma abordagem global do ponto de vista de saúde mental, se a gente não olhar para essa necessidade dessas pessoas e conseguir tratar de forma medicamentosa e não medicamentosa esses transtornos emocionais, a pressão vai continuar oscilando e não vai ter losartano ou captopril que dê jeito nisso. Qual a relação entre a pressão alta e as doenças cardíacas? Pelo que eu entendi aqui, é que se a pressão alta leva à doença cardíaca. Leva, né, doutor? A hipertensão, não é? Ou mais outras? Voltando para essa lista aí das doenças mais prevalentes, o que é mais comum no Brasil e no mundo? Insuficiência cardíaca, infarto, está lá encabeçando a lista. Primeiro. E as causas de insuficiência cardíaca e infarto, hipertensão está entre elas. Você sabe qual que é o principal motivo das pessoas evoluírem com insuficiência renal a ponto de precisar de hemodiálise? Pressão? Pressão alta. Pressão alta. E sabe qual que... E assim, o problema não é você ter um diagnóstico de hipertensão. O problema é você ter uma hipertensão e ser teimoso no sentido de não fazer um tratamento adequado. Entendi. Porque que não baseia só no remédio, né? Alimentação. Um tratamento adequado que o seu cardiologista vai te dizer de forma personalizada o que você precisa fazer. Assim, dentre as medidas mais comuns, a gente tem dieta, controle alimentar, atividade física, perda de peso, manejo de estresse e melhora do sono. A gente precisa disso tudo para a gente ter o tratamento adequado da pressão. Mas o problema é a pessoa ter uma hipertensão e a pressão estar persistentemente elevada, ou seja, não está tratando direito. Porque você tem uma hipertensão e a pressão está sempre 15, 16, 17. O motivo não interessa. Se é porque a pessoa não toma o remédio, se é porque ela não vai no médico, ou se é porque o remédio está fraco demais, o motivo não interessa. Mas se você está ficando com a pressão alta, mesmo que você não esteja sentindo nada, essa pressão alta está te machucando. E ela vai danificando os seus órgãos aos poucos. Coração, cérebro, rins e a vista. Só que quando a gente começa a sentir alguma coisa, já está numa fase avançada. Aí já era. Sempre aparece para mim, eu fico triste, é uma mistura de tristeza e raiva. Há uns 2 meses atrás apareceu para mim um paciente que teve a primeira vez no meu consultório há 5 anos atrás, jovem, com 30 anos de idade, com uma hipertensão grave, né? 180 por 120, Nossa. 18 por 12. Eu fiz toda a orientação, expliquei como que funciona a hipertensão, disse que ele precisa tomar o remédio direitinho, pediu os exames para ele fazer e voltar para me mostrar. Voltou? Sumiu. Sumiu. Voltou 5 anos depois. Aí eu fui na porta e chamei fulano, levantou para vir até mim puxando de uma perna. Aí eu falei, AVC, né, fulano? Ele, como é que você sabe, doutor? Mas não é que eu tenho bola de cristal, não.
Você é um sujeito que há 5 anos atrás você estava com a pressão 18/12 e você sumiu do consultório. Para você fazer um AVC, está dentro do esperado. Você ficou assustado, não sei por quê, porque eu te disse que isso aconteceria com você. Só que você não me deu ouvido, achou que estava tudo bem, porque hipertensão, 90% das pessoas não sente absolutamente nada. Aí as pessoas imaginam que... Aí começa aquelas teorias da conspiração, né, Glaucia? Não, o médico, ele quer me manter aqui consultando com ele todo mês. O médico, ele é um vendido da indústria farmacêutica. Né? A indústria paga ele uma televisão, uma viagem para ele poder receitar esse remédio. Ô, gente, se eu estivesse ganhando comissão da indústria farmacêutica, eu não estava chegando em casa às 8h30 da noite todo dia. Verdade. Mas, enfim, são as teorias da conspiração que as pessoas imaginam por aí. Aí as pessoas preferem abandonar um tratamento, né? Ao invés de ouvir um profissional que está acostumado a lidar com aquilo, que há 15 anos mexe com aquilo, que já viu muita hipertensão e complicação de hipertensão acontecer, ele prefere dar ouvido para o vizinho, para a mãe, para o filho, para o curioso do Instagram. O meu dia a dia é lidar com essas doenças crônicas assintomáticas. E eu costumo dizer para os alunos, né, que eu, mais uma vez, que eu dou aula lá na faculdade, que assim, com 5 minutos, eu tenho capacidade de entender o que está acontecendo com o paciente, eu já tenho na minha cabeça o que eu preciso fazer de exame de receita para essa pessoa. Os outros 30 minutos que eu gasto na consulta é explicando, é convencendo, é ensinando, é dizendo por quê, né? Para a pessoa dar uma importância para o tratamento e fazer o que eu estou solicitando. Verdade. Sou testemunha disso. Michel, o que é colesterol bom e colesterol ruim? Colesterol, que afeta o coração, né? Colesterol é um dos principais fatores de risco que a gente tem associado a infarto e AVC. E isso está muito bem definido na literatura médica. O estudo de Framingham, que é um estudo de 30 anos atrás, um dos maiores estudos que a gente tem na medicina, que comprovou isso. E ao longo dos últimos anos, cada vez mais comprovando o papel do colesterol no AVC, no infarto e na promoção das placas de gordura que entopem as artérias do coração. Por que eu estou falando isso tudo? Porque tem um monte de médico por aí nas redes sociais, né, e etc., que começam a falar mal dos remédios para colesterol, que é um calo, que é uma coisa que assim, me irrita profundamente. Porque quando eu tenho um paciente que tem um risco cardiovascular aumentado e eu tenho uma medicação que tem um poder de reduzir em mais de 30% o risco desta pessoa desenvolver um infarto e um AVC, e eu tenho que gastar ali, passar 20 minutos do nosso encontro clínico, da nossa consulta, tentando tirar essas falsas crenças que embutiram na cabeça da pessoa, isso é algo muito desgastante, porque a medicina, você praticar medicina hoje em dia, em época de chat GPT, rede social e muitos charlatões por aí, charlatães por aí, tá muito difícil, Glaucia. Eu imagino. Esses dias mesmo, eu vi um vídeo de uma cardiologista, ela fez um meme, né, falando justamente a respeito disso. Será que esses anos todos que eu me dediquei à medicina, 10 anos em cardiologia, tudo que eu receito não presta, a medicina generativa, sei lá, será? Quer dizer, querer que eu coloque o meu diploma onde, né? Olha só, a medicina integrativa, a medicina preventiva, ela é uma excelente vertente da medicina. Porque, assim, começa a trabalhar que vai num estágio antes de você ter a manifestação das doenças propriamente ditas. Então, assim, é uma área maravilhosa. Só que a gente trabalha com medicina baseada em evidência. E o problema é quando você tem as meias-verdades, tá? Quando você tem um paciente que está ali em alto risco cardiovascular, um paciente que já infartou, que comprovadamente você precisa utilizar a estatina para diminuir em mais de 30% o risco
risco dessa pessoa ter o segundo infarto, e essa pessoa pega uma fala dos médicos que fazem essa parte da medicina integrativa, que servem para os pacientes de baixo risco cardiovascular, não é para você, que aquela medicação tem muitos efeitos colaterais, a pessoa não consegue separar o joio do trigo. Sim. Porque a gente está falando... Nesse caso, a gente está falando de prevenção. Você não está nesse estágio de prevenção. Sim. Você está neste momento que você já está nesse patamar de alto risco cardiovascular. Então, não é que a gente nega os efeitos colaterais das medicações. A gente sabe os efeitos colaterais das medicações. Tanto que a gente avisa. Pelo menos eu aviso. Né? O que os outros fazem por aí, eu não sei. Mas... olha, pode acontecer isso, você pode sentir isso. Se você sentir isso, você volta, que a gente vai traçar uma outra estratégia para você. A gente muda o horário, muda a dose, troca de remédio, mas que a gente precisa desse remédio, a gente precisa. E o problema do colesterol é que o colesterol persistentemente alto, ele faz essas placas de gordura, ele ajuda essas placas de gordura. Mas o colesterol alto sozinho, ele não faz isso. Por isso que a gente tem essas nuances da fisiopatologia das placas de ateroma, que aí entram uns charlatães, por aí, e aí fala que assim, começa a inventar umas teorias que não tem comprovação científica nenhuma. Então, assim, a gente não trabalha baseado na minha opinião. A gente trabalha com medicina baseada em evidência. Então, assim, a opinião de especialista é nível de evidência C, não tem muita valia. A gente precisa de grandes estudos robustos que comprovem aquilo dali, nível de evidência A, nível de evidência B. Então, não dá para comparar a sua opinião com um estudo feito com 20 mil pacientes ao redor do mundo. Não tem como. Não tem como. É isso daí que irrita. Entende? É isso daí que irrita. Aí a pessoa, mas porque eu vi que o doutor fulano de tal fala que é para fazer isso. Eu falei, meu Deus do céu. A opinião do doutor fulano de tal não tem peso de evidência para isso. E sem contar que cada um é cada um, né, doutor? Quando alguém fala alguma coisa dessa na internet, ele tá jogando, ele não sabe o histórico é igual você falou, ele não sabe do meu histórico de saúde, dos riscos que eu tenho, das doenças que eu já tenho desenvolvida. O tratamento, ele é personalizado, Gláucia. Não é porque o seu colesterol alto que com certeza você vai ganhar remédio para colesterol. Depende do cálculo do seu risco cardiovascular. Em que situação que você está? Você tem um baixo risco, um risco intermediário, um risco alto? A agressividade do tratamento depende do quão grave que o paciente é. Então, se você tem um paciente de 25 anos de idade que não tem nenhum problema de saúde e você aparece para mim com um colesterol alto, muito dificilmente essa pessoa vai ganhar uma medicação para baixar o colesterol. Ela vai ganhar orientações para manejo desse colesterol no sentido de dieta, de atividade física e de bons hábitos de vida. E a gente vai acompanhando isso. À medida que a pessoa persistir com maus hábitos de vida e a gente vê através dos exames que ela já está começando a ter esse dano acumulado pelo colesterol cronicamente elevado, ela sobe de risco cardiovascular. Aí ela já vai se beneficiar de medicação. Entendi. Então, uma vez que você entra nessa categoria de que você já está nesse risco intermediário ou alto, o buraco é mais embaixo. Doutor, o colesterol ruim, ele dá sinais no corpo? Só de curiosidade, essa é minha. Não. Nada. Não dá sinais. Só através de exame mesmo é que eu vou detectar. Você só vai sentir os malefícios do colesterol cronicamente alto o dia que você tiver um infarto, um AVC, ou uma pancreatite por causa de um triglicerídeo muito elevado. Ou seja, você só vai sentir quando você realmente manifestar uma doença grave decorrente dessa condição que é facilmente tratável, né? Porque a gente não está falando de cirurgia, a gente não está falando de coisa caríssima, a gente não está falando de medicina de primeiro mundo, de difícil acesso. A gente está falando de dormir bem, manejo de estresse, melhora da alimentação, fazer atividade física e, dependendo da sua situação, medicação. Medicação que, inclusive, temos ela gratuita.
Então, nem falta de dinheiro dá para ser Não é para isso. o motivo. Não. Falta as pessoas voltarem a dar créditos para os bons profissionais e parar de ouvir especialistas por aí. Doutor, outra coisa, quem é magro, às vezes a pessoa acha assim, fulano é magro, fulano infartou, mas gente, ele era magrinho, não era aquela pessoa obesa. O fato da pessoa ser magra não quer dizer que ela está imune de ter um problema cardíaco, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ou tem? Mais ou menos, porque assim, não é uma via de mão dupla. O paciente obeso, geralmente, ele tem mais fatores de risco para doença cardiovascular. Mas isso não significa que o paciente magro esteja nota 10, né? Porque o paciente pode ser magro, mas ele pode ser hipertenso, ele pode ser tabagista, ele pode ter um ácido úrico elevado, porque ele come muita carne. Ele pode trocar a noite pelo dia, porque ele tem uma atividade que exige que ele faça isso. Ele pode beber pra caramba. Ele pode ter uma genética de um colesterol alto, que não depende da alimentação dele. É um sujeito que produz muito colesterol, né? Digamos assim, é um defeito de fábrica, né? A pessoa já nasce com essa carga genética. E a pessoa também pode ser magra de ruim, né? Porque existem essas pessoas, de vez em quando, e frequentemente aparecem no consultório. E eu pergunto, porque eu tô vendo assim, eu olho, sabe quando o chassi não bate com como é que fala? Com o carro, né? Eu tô olhando para a pessoa, tá magrinha, eu tô olhando para o exame dela, triglicerídeo alto, glicose alta, colesterol alto, ácido úrico alto. Aí eu pergunto assim, deixa eu te perguntar um negócio, você é desse perfil que é magra de ruim? Aí a pessoa ri. Quando a pessoa ri, eu já entendi. Falei, é prato de pedreiro, né? Aquelas refeições assim muito volumosas, rica em gordura, come muito lanche, muita pizza, mas a pessoa é magricela, é magrinha. É dela. É o magro de ruim, que a gente chama. Magro de ruim. Então, assim, quem vê cara não vê coração, né? Verdade. Já tem esse ditado. Para encerrar esse nosso bate-papo aqui, uma pergunta que é tranquila e eu tenho certeza que você vai explicar de novo, que você vive batendo nessa tecla aqui. Sedentarismo pode causar doenças cardíacas mesmo em pessoas novas? Então, só o sedentarismo em pessoas novas, muito difícil, tá? Só o sedentarismo, inclusive em pessoas idosas, também difícil. Porque, veja bem, esses problemas cardiovasculares que você deve estar se referindo, provavelmente você deve estar falando de infarto, de insuficiência cardíaca, que é o mais comum, né? Então, todos os motivos que levam a pessoa a desenvolver essa via final de dano irreversível no órgão coração é resultado de anos e anos de coisas que vão se acumulando. É água mole em pedra dura. Então, só o sedentarismo não é o suficiente para a pessoa desenvolver um problema. Só o sedentarismo é o suficiente para a pessoa não ter uma boa saúde. É diferente de você ter um problema, né? Entendi. Que é aquela pessoa que tira a nota 5 para passar de ano. Você está mal? Não, você não está mal. Mas você está bem? Não, também não está bem. Poderia estar melhor, mas mal não está. Então, assim, quando você soma ao longo dos anos sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, cigarro, estresse, má qualidade de sono, o envelhecimento, é aí que a coisa vai acontecendo. E ela vai acontecendo de uma forma progressiva, insidiosa e silenciosa. Por isso que o momento de você começar a se preocupar com o seu coração é a partir dos 40 anos. Porque a pessoa já está desde os 15 anos fazendo bobagem. Verdade. Então, a gente já tem aí 25 anos de dano acumulado. Eu digo desde os 15 anos porque é o momento que o adolescente começa a sair debaixo da asa da mãe e começa a fazer bobagem, né? Começa a fumar, começa a beber, começa a experimentar as coisas do mundo. Começa a responder pai e mãe, começa a comer escondido na casa dos outros, né? Come pizza, come lanche, chega em casa, não, mãe, não tô com fome, já lanchei na rua. E aí esses maus hábitos vão se acumulando
a pessoa não se atenta para isso, chega aos 40 já com problemas. Quando a pessoa chega com 25, 30 anos no consultório para fazer um check-up, Gláucia, a consulta é muito mais uma questão da gente fazer a pessoa enxergar o que ela está fazendo de ruim e o dano que isso pode causar ao longo da vida. Porque quando a gente pega resultado de exame dessas pessoas mais jovens, geralmente está tudo bom. Agora, o fato do seu exame estar bom não significa que você tem uma carta branca para continuar fazendo o que você já sabe que está errado. Então, assim, você está fumando, você está sedentário, você está acima do peso, você está trocando a noite pelo dia, você está extremamente estressado. Só porque o seu exame ainda está bom, você vai continuar nesse caminho que está danificando o seu organismo? Então, você vai esperar dar um problema grave para você começar a tomar jeito? É meio... Não é muito esperto, né? Não é muito interessante esse tipo de postura. Claro, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem as suas travas e os seus traumas. Mas dentro da individualidade, a gente sempre precisa ajudar a pessoa a dar o próximo passo. Falou. Tá aí. Nosso doutor, cardiologista, Michel Thanos, com seu consultório lá no edifício Infinity, na rua 10 de maio. Michel, uma pergunta, você faz consulta online também? Tá fazendo? Gláucia, eu até faço, mas eu não gosto. Consulta online, para mim, é exceção. Não me sinto à vontade fazendo consulta online, porque, assim, você conhece como é que é o meu estilo de atendimento, né? Existem muita coisa na linguagem corporal do paciente que me chama a atenção, né? E existe uma conexão que a gente tem ali, olho no olho, de eu te escutar, de eu entender o que está acontecendo. Então, assim, paciente que eu já conheço, paciente para retorno, paciente para reavaliação, paciente que está distante, está passando mal, eu até abro uma exceção para fazer consulta online. Mas eu não gosto, não. Tá. O ideal é marcar mesmo com ele lá, como é que eu vou conseguir identificar uma dor torácica de origem osteomuscular sem colocar a mão e examinar o paciente? Fica difícil. Então, se você faz uma consulta online comigo para identificar uma dor torácica, eu vou ter que te encher de exames que, se eu pudesse estar te examinando, não seria necessário. O próprio eletro, né, Michel, que você faz na hora lá com a gente também. O eletrocardiograma e o exame físico, né? Que é o primeiro exame que a gente faz e que é tão... Essa questão da aferição da pressão também, que você mede que é tão diminuído, né? Aí a pessoa fala, não, mas eu estou medindo a pressão em casa e ela tá normal, mas você está medindo como? Com que aparelho? Qual é a técnica? Qual a confiabilidade que eu tenho nessa pressão que você está medindo em casa? Então você tem que ficar confiando nessas informações duvidosas. E a cabeça do médico, ele trabalha com múltiplas hipóteses diagnósticas. E eu tenho que levar em consideração múltiplas variáveis. Então, assim, a pressão está ficando 12/8, mas está ficando 12/8 nessa medida que você está fazendo. O quão confiável que é essa medida que você está fazendo? Então, assim, vai abrindo muitas variáveis. Sim. Logo depois da nossa entrevista, vai rodar o comercial do doutor e você também pode acessar o Instagram dele, Dr. Michel Thanos, não é isso, doutor? Isso mesmo, pode procurar lá no Instagram, tem lá todo o contato do meu consultório, tem lá alguns vídeos para vocês pegarem algumas dicas e se informar mais sobre saúde cardiovascular e prevenção. Amém. Até a próxima semana, doutor, se Deus quiser. Amém. Até semana que vem. Ok. O nosso programa vai ficando por aqui, né? Agradecendo a você pelo carinho da sua companhia. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Pessoas que estão aí, né, um pouquinho descuidadas da sua saúde. Se inscreva no nosso canal, porque aí tudo que a gente fizer vai chegar para você aí rapidinho, tá bom? Beijo no seu coração, final de semana abençoado e até o próximo, se Deus quiser. Cuidar do coração é cuidar da vida. Se você busca saúde, prevenção e um atendimento de confiança,
O Dr. Michel Thanos está pronto para te atender com excelência e dedicação. Com um olhar atento e humanizado, ele oferece acompanhamento completo para manter seu coração forte e saudável, ajudando você a viver melhor todos os dias. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e tranquilidade. Seu novo consultório fica na Rua 10 de Maio, número 500, sala 515, edifício Infinity. Cardiologia é coisa séria. Confie em quem entende. Dr. Michel Thanos. Cuidado que vem do coração.